Sejam bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente conversa sobre leitura, livros e assuntos diversos, se forem interessantes. Eu estava aqui lendo uma das minhas leituras do momento, Guerra dos Tronos, a série de livros. Eu já tinha lido a série televisiva, né, da HBO, mas eu nunca tinha lido a série de livros, tá? E eu comecei a ler, tô no livro 1, no começo, tá? Mas eu comecei a ler esse livro essa semana, tá? Pretendo ler a série aí, primeiro o livro 1, depois veremos. Mas a ideia do vídeo não é falar sobre esse livro especificamente. É falar sobre uma estratégia que eu utilizo, né, nas minhas leituras e que eu acho que é muito interessante na criação do hábito de leitura, porque quando você pega um livro desse tamanho aqui, né, dessa grossura, tá, é um pouco assustador, né, bastante assustador, principalmente para quem ainda não tem o hábito de ler, não ler todos os dias, não tem o costume. É bastante assustador pegar um livro com tantas páginas assim. E mesmo para mim, que tem o hábito da leitura, tá? Eu tenho o hábito de ler há um bom tempo, e eu leio todos os dias. Mesmo assim, é bastante assustador quando eu pego um livro com muitas páginas. Porque eu confesso que eu tenho um problema, que é ser um pouco ansioso com aquilo que eu estou lendo também. E se eu não crio principalmente para livros assim que eu vou demorar bastante para terminar, né? Mais do que eu levo para um livro menor, se eu não criar uma estratégia para que eu sempre volte àquele livro, todos os dias esteja empenhado naquilo, pelo menos um pedacinho do meu dia, nem que seja pequeno, eu acabo não criando interesse por aquilo, acabo me desapegando, perdendo interesse, né? E aí eu acabo deixando aquilo de lado. Então eu preciso colocar uma estratégia para que isso dê certo. A estratégia que eu coloco é a seguinte: eu pego e coloco uma meta mínima diária. Então eu pego lá, por exemplo, nesse livro, coloquei a meta diária de o mínimo de 12 páginas por dia. Por que mínimo? Porque quer dizer que em alguns dias eu vou acabar ultrapassando isso, né? Um dia que eu tiver um tempo a mais para ler esse livro aqui, eu posso ler mais páginas, sem problema nenhum. Mas eu coloco uma meta mínima diária para que eu não perca o interesse por esse livro, né? Eu acho isso muito legal, para mim funciona muito bem, eu acho que pode funcionar muito bem também para outras pessoas, né? Inclusive para quem ainda não criou esse hábito de leitura, né? Acho que eu já falei aqui no canal, eu acho que não é um segredo para ninguém que colocar metas diárias de leitura, de páginas, pode ser muito benéfico, né? Na obtenção desse hábito de leitura. É uma regra assim que pode funcionar para todo mundo? Não sei, né? Inclusive eu acho que não deve ser a longo prazo uma ideia tão interessante assim, né? Pro resto da vida ficar colocando metas diárias, não sei também, né? Vamos ver. Talvez seja. Eu ainda tenho muito tempo ainda de vida, se Deus quiser, para aprender isso. Mas é uma estratégia que funciona muito bem para mim quando eu pego leituras assim grandes, né? Eu não utilizo isso muito para outras leituras, mas quando eu pego livros muito grandes realmente, e que eu sei que em algum momento, se eu não criar esse hábito, se eu não criar essa meta diária, em algum momento eu vou acabar me interessando por outras coisas e esse livro vai acabar ficando de lado. Se eu não fizer isso, acaba que eu vou acabar deixando de lado. Porque na nossa vida, hoje a gente recebe tanta informação nova, né, tanta coisa que se apresenta pra gente, que é normal a gente acabar se interessando por outras coisas, e mesmo que a gente esteja interessado nessa leitura, gostando, né, daquilo que o livro está dizendo pra gente, pode ser que a gente se deixar um dia sem ler, 2 dias sem ler, e a gente acabar se interessando por outro assunto, outra coisa, a gente vai acabar esquecendo, né, dessa leitura. Ela vai acabar ficando de lado, né? Então é uma dica, é algo que eu utilizo, uma estratégia que eu utilizo para mim, e eu acho que pode funcionar também
para você, tá? Isso tem funcionado muito para mim. E eu acho que é muito normal se utilizar de estratégias na obtenção de hábito, para finalizar aquilo que a gente começou. Eu acho muito benéfico. Tá? Então, a dica aí de hoje, nesse vídeo aqui que eu queria dar, e que funciona para mim, espero que funcione para você aí, que você consiga ler seus livros pequenos e grandes aí, e consiga terminá-los, né? Porque é importante terminá-los. Por exemplo, para finalizar esse livro, ele tem muitas páginas. E eu calculei mais ou menos quanto tempo eu demoraria para lê-lo, para ler ele lendo 12 páginas por dia. Eu provavelmente demoraria ali uns 2 meses, tá? Provavelmente eu vou ser mais rápido, porque eu vou ler mais páginas em alguns dias. Mas 2 meses é um tempo que eu considero viável, para que você não, sei lá, se canse daquilo e não acabe perdendo o interesse por aquilo. Então, agora, se eu deixasse para ler só quando eu quiser, principalmente se eu ainda não tenho esse hábito de ler, eu lembro quando eu comecei a criar esse hábito, muito provavelmente ele ia ficar de canto e eu nunca mais ia ler ele. Talvez nunca mais é muito forte, mas ia demorar para voltar a ganhar interesse por ele e ia ter que recomeçar tudo de novo. Então, acho que o vídeo de hoje fica essa dica aí para você. Utilize ela aí quando você pegar o seu livro grande para ler, utilize essa estratégia e daqui 1 mês, 2 meses, quando você terminar esse livro, você me diz aí se funcionou, se você acabou deixando o livro de lado do mesmo jeito. Espero que funcione. Valeu? Se você se interessa por esse tipo de vídeo, opinião, dica sobre livros, leitura, continua me acompanhando aí no canal, que eu vou postar mais vídeos aqui. Lá no Instagram eu acabo postando mais, sendo mais presente, mas a minha intenção é voltar a postar mais vídeos aqui. Espero que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e continue me acompanhando aí pra gente ter essa troca aqui no canal. Valeu?